aí, galera? Francisco Maciel aqui no Toques do Chico, seu canal sobre saúde mental e comportamento humano, no Insta e no YouTube. Esperando a sua inscrição nas duas plataformas, esperando o seu like no vídeo e esperando o compartilhamento do vídeo nas suas redes sociais. Afinal, conteúdo sério tem que ser compartilhado. Baixo fake news e conteúdo de qualidade disseminado. Hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente acha que é assunto de cinema, de filme. Vocês lembram de um filme de 2016 muito bom chamado Fragmentado? Um cara que tinha 23 personalidades e alternava entre todas elas de uma forma completamente caótica. Várias vezes me perguntaram assim: isso existe? É real? É real. Existe. Não é comum. Chama-se hoje transtorno dissociativo de identidade, TDI. Antes se chamava de dupla personalidade, esse nome já caiu em desuso. Hoje é transtorno dissociativo de identidade. E se dá quando coabitam na mesma pessoa várias identidades. Certa vez, li uma definição que me pareceu muito apropriada. Imaginem um condomínio, e esse condomínio é a sua cabeça, e nesse condomínio coabitam muitos vizinhos. Alguns que se dão muito bem, outros que se dão muito mal, grupos que fazem pequenos subgrupos, e imaginem a balbúrdia que isto pode ocasionar. Esses muitos vizinhos, as gangues e os subgrupos são essas várias identidades que podem coabitar numa mesma pessoa. Antes se falava em dupla personalidade porque se dizia que a pessoa poderia ter duas personalidades. Hoje já se sabe que o transtorno dissociativo pode compreender múltiplas identidades, sendo que várias dessas identidades podem saber umas das outras ou não. Pode ser que uma identidade A saiba de B e C, e pode ser que a identidade C só saiba de B, mas não saiba de A. E imaginem a balbúrdia que se dá na pessoa que sofre desse transtorno. Pessoas que sofrem do transtorno dissociativo de identidade, elas apresentam vários sintomas: desmaios, amnésias, apagões, dores de cabeça, convulsões. Muito da memória da pessoa acaba sendo prejudicada. Memória de fatos que, a princípio, não se justificariam ser apagados. A pessoa se esquece de dados muito próximos, muito recentes, de situações às quais ela não deveria se esquecer, como o seu próprio nome, como o nome dos seus familiares, como coisas que ela fez há pouquíssimo tempo atrás. Da mesma forma que ela também apaga situações vividas na infância, há muitos anos atrás. Pessoas que sofrem desse transtorno têm, muitas vezes associada, depressão, ansiedade, distúrbio do sono, irritabilidade do humor, episódios de automutilação. Porque tudo isso está atrelado a essas múltiplas identidades que coabitam a mesma pessoa e que dificultam a vida desta pessoa. Muitas vezes escutam vozes que dialogam entre si e que representam e externam essas identidades. O transtorno dissociativo de identidade, via de regra, tende a começar lá na infância, pelo fato da criança ter sofrido sérios e graves abusos físicos, sexuais, afetivos, morais. Um desses abusos, vários desses abusos. Algumas vezes não são abusos, mas são perdas muito drásticas, como de pai, mãe ou cuidadores, pessoas muito significativas na vida dessa criança, rupturas em laços afetivos, que são laços que geram estabilidade, segurança e que fazem com que essa criança cinda com esta realidade. Acidentes sofridos, situações
terminais. Todos esses fatos podem provocar a eclosão desse transtorno. E a criança que passa por uma situação dessas e que não consegue lidar com isso, porque ainda está em processo de formação da sua identidade, vai se valendo dessas identidades múltiplas numa forma de lidar com esta dor que é tão forte, tão pesada, tão incalculável, que a única forma é cindir, criando outras identidades a partir das quais essa criança tenha lugares, tenha relações, tenha sentidos para além daqueles que estão presentes na dor daquele episódio vivido. Como eu não consigo lidar com a dor que me acomete, eu fujo para diferentes lugares, que no caso são diferentes personas, que me ajudam a suportar essa dor, me ajudam a esquecer do que aconteceu. E dessa forma podem coabitar em mim crianças, pessoas de outro sexo, de outras orientações sexuais, de outros períodos e épocas da história, todas elas conjuntamente. Esse tipo de transtorno não tem um remédio que dê conta dele. Além de, obviamente, precisar ser diagnosticado por um psiquiatra, porque se trata de uma questão médica, ele não tem um remédio que o cure. O tratamento é psicoterapia de longuíssimo prazo. Psicoterapia cujo objetivo é fazer com que a pessoa tente minimizar os impactos do sofrimento passado, que tente também minimizar a vitimização futura a qual essa pessoa se submete, e também a tentativa de integrar essas várias identidades, para que elas consigam ser entendidas e, em casos extremos, para que elas consigam coexistir, se não for possível, com que elas retrocedam. Remédios, quando existem e quando são aplicados para sintomas. Determinadas identidades podem trazer à tona depressão, ansiedade excessiva, disfunção sexual. E aí entram-se com remédios para depressão, para disfunção sexual, para ansiedade. Mas para o transtorno dissociativo de identidade não há remédio. Portanto, esse é um sofrimento incomensurável. Quem não vive isto não sabe o que é. Não pode imaginar o que seja. Muitas pessoas confundem esse transtorno com, por exemplo, transtornos como a esquizofrenia. Só que são diferentes, porque na esquizofrenia, a pessoa ela não passa por este episódio de haver múltiplas personalidades, múltiplas identidades. Por isso, um diagnóstico médico é fundamental e feito de forma criteriosa e adequada. Portanto, se você se pergunta, o filme fragmentado, ele existe na realidade? Existe. São poucos os casos. As pessoas que passam por esse tipo de transtorno, muitas vezes têm vergonha de falar sobre ele e inclusive de procurar ajuda médica. Mas ele é real. Toques do Chico. Saúde mental na veia. No Insta e no YouTube. Toda segunda um vídeo novo.